Olá! Atualmente, o Brasil passou por um processo de impeachment. No entanto, ele foi apenas o estopim de uma crise política e econômica que vinha se estendendo desde 2013. Agora, a população está dividida. Alguns apoiam um novo governo, outros acreditam que tudo não passou de um golpe. Essa insatisfação com ambos os governos mostra que o Brasil realmente enfrenta um momento delicado. A maioria dos cidadãos não entende o que acontece na política e não sabe como se posicionar. Conscientização política pós-impeachment. Este é o assunto do Papo.com de hoje. E quem conversa comigo sobre isso é o cientista político e vereador pelo PT de São Paulo, Paulo Fiorilo. Oi, Paulo, muito obrigada por sua presença. Eu é que agradeço o convite, estou à disposição. Obrigada. Como o senhor avalia as consequências imediatas do impeachment para a conscientização do povo brasileiro? Como o povo está se sentindo nesse momento? Bom, primeiro é importante resgatar o que foi esse processo de impeachment. Nós tivemos uma crise econômica, uma crise grave, porque o capitalismo vive de ciclos e, portanto, vive também crises permanentes. E nesse caso específico da crise no Brasil, a gente estava vivendo um momento de reeleição da presidenta Dilma. A reeleição foi muito acirrada e havia ali interesses para que não ocorresse a reeleição da presidenta. Ao final do processo, a parte que perdeu e que achava que ia ganhar, continuou questionando o processo, continuou colocando em dúvida se havia legitimidade ou não na eleição. E os questionamentos foram se avolumando com o respaldo de uma parte grande da mídia e, a partir daí, com movimentos de ruas. Esses movimentos acabaram tendo um acirramento muito grande. Nós vivemos momentos difíceis de ódio, de intolerância, até de violência física. Esse processo acabou, a partir desse volume de gente na rua, também coincidindo com as operações de apuração de corrupção da Operação Lava Jato. Na minha opinião, esses dois elementos contribuíram muito para que ocorresse o que a gente chama de golpe, porque foi a retirada da presidenta sem que houvesse elementos concretos respaldados juridicamente. Infelizmente, você percebe que ao final do processo, ou já depois da admissibilidade, houve um refluxo muito grande. Os movimentos que foram às ruas não conseguiram mais colocar gente para fazer manifestações. As últimas, ou a comemoração do golpe da Dilma, ocorreu num restaurante. Portanto, você perdeu a possibilidade de grandes manifestações. Por outro lado, aqueles que defendem o governo, que defendiam o governo da Dilma, começaram a se manifestar. Eu acho que essas ações elas podem ter uma importância muito grande para a consciência política do indivíduo. Quando ele passa a ser sujeito da história, ele também entende que pode ter um papel importante. Isso já ocorreu no Brasil em alguns momentos. Agora, não são esses movimentos por si só que dão a consciência política para o indivíduo. Eles pode ser parte do processo, mas não é a única e nem é a mais importante. Então, o que o senhor acredita quais são as outras partes do processo para essa conscientização? Bom, se você pensar na conscientização como um processo, você tem a participação do indivíduo. Então, toda vez que você vai a um ato, que você assume o papel de ator daquele momento, você se apropria de informações. Mas é fundamental que você também possa ter outras informações do processo. Eu percebo que quem foi para fazer atos contra a Dilma nem sempre estavam bem informados ou sabiam por que estavam indo. Muitas vezes foram motivados pelo ódio e pela raiva contra um partido ou contra uma pessoa para ir para uma manifestação. Isso, na minha opinião, não acrescenta a consciência política. Isso pode criar um movimento de massa, e massa sempre é um problema porque pode ser manobrada. Então, a participação é importante, a informação é importante, e eu acho que um outro elemento que é fundamental é a possibilidade da construção de grupos de debate, de discussão política, para que as pessoas também possam trocar informações e aprimorar conhecimento. Isso, sim, vai construindo uma consciência política do indivíduo. O senhor falou sobre debates. Como desconstruir aquele velho ditado que se diz que política não se discute? Se discutindo, não tem outro jeito. Eu acho que, assim, na realidade, a gente discute política todo dia. Na feira, no mercado, no ônibus, no trabalho, na escola.
E a política não é só a discussão eleitoral. A política ela é muito mais ampla. É quando você faz um debate sobre concepção de sociedade, sobre economia, sobre custo de vida, ou até sobre as medidas que, por exemplo, o governo atual de plantão está tomando, sem a legitimidade das urnas, que pode fazer uma reforma na legislação trabalhista, tirando direitos, que pode aumentar a jornada, que pode congelar recursos para a educação e para a saúde. Então, quando você discute isso, você começa também a discutir política. E isso vai fazendo com que o indivíduo ganhe informação e pode começar a ter uma consciência política importante, não só para o debate temático, mas também para o debate eleitoral. Nos últimos tempos, diversas manifestações vêm ocorrendo no país, porém o objetivo dos grupos é mais para desqualificar o lado contrário do que para se debater. O que o senhor pensa sobre isso? Então, eu acho que faz parte um pouco da primeira questão que a gente tratou. Muita gente foi para as manifestações para fazer volume ou para criar um movimento de massa. E a gente pôde acompanhar gente indo defender a ditadura militar, com posições de direita ou de extrema-direita, ou mesmo sem nenhuma posição política, mas entendendo que era preciso ter um grito contra o governo Dilma ou contra o PT. Isso, por si só, ele não contribui para a formação da pessoa. E é por isso que, possivelmente, a gente tenha visto muita gente indo para as manifestações sem propostas, ou com propostas de direita. Temos que voltar à ditadura militar, como se a ditadura militar tivesse sido o melhor período do Brasil. Ao contrário, foi o pior período do Brasil, porque a gente teve restrições de direitos, tortura, nós tivemos corrupção, que não foi divulgado porque havia censura. Bom, isso demonstra que a democracia no país ainda prevalece, né? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. O Papo.com volta já. O Papo.com está de volta. No programa de hoje, estamos falando sobre a importância da conscientização política, especialmente após o momento de ruptura pelo qual o Brasil passou, em função do processo de impeachment da ex-presidente Dilma. Ao meu lado, o vereador pelo PT de São Paulo e cientista político, Paulo Fiorino. Antes de retomarmos nosso papo, vamos ver o que as pessoas têm achado do panorama político no país. A reportagem é de Joyce Farias. Eu odeio política. Eu odeio porque eles são tudo corruptos. A gente costuma falar bastante sobre isso, principalmente no ambiente polarizado que a gente está vivendo agora, a gente conversa bastante. Olha, eu adoro muito política, gosto. Eu tento evitar ao máximo esse assunto porque eu não sou muito ligado à política. No dia 31 de agosto de 2016, o Brasil assistiu ao julgamento final do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O país, já polarizado desde o fim de 2014, enfrenta hoje uma das situações políticas mais complicadas de nossa história. Hoje, o Brasil é comandado por Michel Temer, vice-presidente de Dilma Rousseff e ex-presidente do seu partido, o PMDB. Mesmo após um processo de impeachment que contou com a participação do povo nas ruas, a população ainda se mostra descontente com o governo Temer. Mas afinal, quais são as consequências do impeachment para a conscientização política dos cidadãos? Normalmente a galera acha um pouco chato conversar sobre isso, mas acho que a gente tem que criar essa consciência política, principalmente a gente que é jovem e está no ambiente acadêmico, eu acho bem legal. Na minha casa, graças a Deus, nós acompanhamos. Até para não colocar um sem vergonha no poder e não ter um resultado bom, né? O Brasil, para mim, não vai melhorar em nada. Eu acho que o impeachment, que teve o impeachment da Dilma aí, né? Para mim, todos roubam. Desculpa te falar, todos roubam. Tendo impeachment dela ou não, todos ali que vai entrar vai roubar. Eu espero que as pessoas se interessem mais e que saia dessa política só de Facebook. Mas eu não sei. Então,
Eu espero que sim, que as pessoas se interessem mais e comecem a procurar mais sobre política. Acho que a população ela precisa parar de reclamar e reivindicar mais. Eu acredito que os políticos, a população tem costume só de criticar, mas nunca buscar melhoras, nunca sugerir, por exemplo, propostas que façam com que o governo dele seja melhor. A política é o mais puro reflexo de como uma sociedade se comporta em determinado momento histórico. Além disso, política é realidade. É acordar para ir trabalhar, é comprar um pãozinho, ler os jornais, atravessar a rua. Política é, no fim das contas, viver em sociedade. Como a gente acabou de ver na reportagem, a política aparece em nossa rotina a todo instante. Paulo, por que as pessoas ainda associam a política a um assunto chato e polêmico, se a gente faz política todos os dias? Porque, infelizmente, você tem uma parcela grande da mídia que só destaca as coisas negativas da política. E isso vai fazendo com que o indivíduo comum olhe a política como algo negativo, ou só de corrupção, ou coisa que não ajude. O professor Rubem Alves tem um texto que ele escreveu para os jovens sobre política e jardinagem, que ele diz que é preciso que os jovens se apropriem da política, comece a participar, porque a política é a única forma de transformar o jardim de todo mundo. Se as pessoas pudessem entender a política como um instrumento de transformação da sociedade, talvez elas se preocupassem mais e participassem mais. Como você tem essa barreira criada por uma parcela grande da mídia, as pessoas se distanciam. E aí elas procuram, através da mídia, as soluções que elas não conseguem no seu dia a dia. Então, por isso você tem vários programas de televisão de pessoas que viram defensor do cidadão, como se fosse o papel da mídia. Qual a importância de medidas como o Portal da Informação e o Portal da Transparência para a conscientização das pessoas? Então, com a possibilidade de ter acesso fácil à informação, você começa a dar mais transparência e ter um controle maior sobre os atos do Poder Executivo ou do próprio Poder Legislativo. Isso vai fazendo com que as pessoas que exercem essas funções se preocupem mais para que não incorram em riscos ou erros, levando a algum tipo de problema como perda de mandato ou até processos judiciais. Por isso, quanto mais informação, quanto mais transparência, mais controle, melhor para o indivíduo que está interessado em política, até para saber como é que funciona o dia a dia, ou no parlamento, ou no executivo, ou até no judiciário. Infelizmente, dos três poderes, o judiciário ainda é o mais fechado, mais compacto. É preciso colocar a luz também nesse poder. O senhor acredita que a reforma política seja um dos passos fundamentais para a gente superar essa crise que o Brasil está passando atualmente? Eu não tenho dúvida. O PT sempre defendeu uma reforma política que pudesse mudar a lógica das eleições. Primeiro, com financiamento público. Segundo, com eleição através de lista partidária. É preciso fortalecer as instituições e não fragilizá-las. Terceiro, a ideia de que você tenha representação de mulheres nas chapas proporcionais, além da fidelidade partidária, que é fundamental. O Judiciário fez uma reforma que não trata dessas questões. Por exemplo, não tem mais hoje no Brasil, nas eleições, o financiamento de empresas. Ele deu só a possibilidade do financiamento individual. Como você tinha já um processo estruturado a partir desse modelo, você tem hoje campanhas que têm uma dificuldade muito grande para arrecadar e vão ter que fazer muito menos, num tempo muito menor. Por isso que o PT sempre defendeu a ideia de financiamento público, porque daí todos os partidos terão recursos do Estado e você não precisa pedir dinheiro para outras pessoas ou para empresas. Por que o PT sempre defendeu o financiamento público? Para evitar que empresas interfiram nas políticas depois das eleições. O senhor acredita que as redes sociais são um meio de fomentar essa discussão sobre política? Assim, eu já ouvi várias leituras sobre a questão das redes sociais. A rede ela tem um papel importantíssimo hoje. O problema é que você também tem na rede uma quantidade enorme de contra-informação, de informações que não são verdadeiras. Então é preciso que haja filtros. Mas não tenha dúvida hoje, e a reportagem mostrou um pouco isso, a pessoa reclamando, é preciso sair das redes e ir para as ruas. As redes elas podem ter um papel, elas podem ajudar a fazer um debate, mas elas não são suficientes.
do ponto de vista do acúmulo ou da participação. Eu acho que as pessoas elas vão começar a ter papel quando elas entenderem a importância de participar da vida cotidiana, do debate político, não só no processo eleitoral, mas do dia a dia. Você tem vários mecanismos que podem ajudar as pessoas a participarem. Plebiscito, consulta popular, hoje na cidade você tem conselhos. Então é preciso que as pessoas se envolvam mais com a política. Infelizmente, a gente percebe ao contrário. Por exemplo, em eleição de conselhos, conselho tutelar, conselho de habitação, conselho de transporte, são poucas as pessoas que participam. Isso é uma demonstração clara de que ainda há uma distância muito grande entre o cidadão e a sua participação efetiva na cidade. Nós assistimos recentemente à votação massiva a favor da cassação do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Foram 450 votos a favor e 10 contra. O que o senhor acha disso e como isso vai afetar a política brasileira daqui para frente? O Cunha perdeu o apoio que ele tinha no Congresso, na Câmara, e não tinha mais como se sustentar, nem como deputado e muito menos como presidente, porque já tinha perdido o cargo. Eu acho que esses processos eles são pontuais. Enquanto nós não tivermos a reforma política, nós vamos continuar tendo o risco de eleger pessoas que não estão preocupadas com o jardim de todo mundo, mas muitas vezes com o seu jardim. Nesse caso do Cunha, era evidente a sua preocupação com o jardim da sua casa, né? Dinheiro fora, gastos excessivos. Então é preciso que, de fato, a gente mude um pouco essa lógica da escolha, até porque muitas vezes a pessoa vota em um candidato e elege outro. Se a gente tivesse uma reforma com a lista partidária, isso não existiria mais. Se você votou em tal partido, você sabe que os seus representantes são daquele partido e não de outro. Isso ajudaria muito as pessoas a se identificarem com o eleito, né? E terem uma relação que poderia ajudar, inclusive, nesse debate político que é tão importante e que poderia contribuir com a consciência política. O episódio do Cunha é um episódio. A Câmara já teve vários nesse sentido. É preciso que haja uma mudança. O próprio Cunha, antes de ser cassado, disse: aqui na Câmara tem pelo menos 160 deputados que têm problemas, que precisam responder problemas na justiça. O que ele está dizendo? Que é um problema generalizado. Portanto, é preciso zerar essa lógica e iniciarmos um outro processo para que as pessoas talvez se interessem mais para participar da vida política do país. Para finalizar, qual é a melhor qualidade e a pior qualidade da política brasileira? A pior qualidade é o modelo de eleger o político, de eleger principalmente o parlamentar. Essa é a pior qualidade, porque ela não vincula o eleitor ao eleito. Então é preciso mudar. E a melhor qualidade é que a gente tem vivido nos últimos anos um processo democrático que não trouxe de volta, por exemplo, a ditadura militar. A gente passou pelo processo de impeachment do Collor, a democracia se consolidou e agora, mesmo considerando que tenha sido um golpe, porque foi votado o impeachment da presidenta Dilma sem provas, você não teve a volta da ditadura ou dos militares ao poder. O que nós estamos defendendo são eleições gerais que fazem parte do processo democrático e é importante para a consolidação da democracia. Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje no Papo.com. Esperamos que esse debate prospere e que as pessoas entendam que participar da política não é apenas um direito, mas um dever nosso como cidadão. O Papo.com de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!